Olá, gente! Esse é mais um Taca Pedra, hoje iniciando uma nova série que é a Lendas Lendárias do Cristianismo. Por que Lendas Lendárias do Cristianismo? Vamos estar tratando coisas aqui que são bem comuns ao nosso meio cristão, mas nem sempre são explicadas, ou às vezes nós andamos com esse negócio crendo porque disseram para nós, crendo porque alguém nos disse que teria que ser assim. E hoje um assunto super importante é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Hoje você vai aprender como é que se blasfema contra o Espírito Santo. Não é para você blasfemar contra o Espírito Santo. Você vai aprender para que você saiba de uma vez por todas como é que é isso, né? Não é que você vai aprender para fazer, pelo amor de Deus, não ponha palavras na minha boca, ok? Então hoje nós vamos tratar sobre isso, é um assunto bastante interessante, porque há muita confusão mesmo sobre isso, o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos estar falando um pouco ou bastante sobre isso aqui, nesse novo formato, nessa nova série. Às vezes vamos estar tratando de dois assuntos ao mesmo tempo, hoje vamos nesse com alguns outros comentários. Segue aí, nos vemos daqui a pouco. É isso aí, gente. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que afinal é esse pecado? Nós vamos estar lendo aqui o texto. São vários textos na Bíblia, no Evangelho, é citado em 3 livros, mas vamos ler começando por Marcos, no capítulo 3, Marcos 3, versículo 28 a 30, que diz assim: Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo. Que tipo de pecado é esse que não tem perdão? Bem, eu fui muito aterrorizado por isso quando eu era mais novo, né? Eu cresci no lar cristão. Acredito que você aí, que de repente cresceu em lar cristão, tenha passado pelo mesmo que eu. Há jovens hoje passando pelo mesmo problema, que é aquela dúvida absurda, será que eu cometi esse pecado contra o Espírito Santo? Porque há uma mítica meio louca acerca do pecado contra o Espírito Santo. Primeiro, você pergunta aos pastores e há uma divergência monstruosa sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. Então não há um consenso sobre o que é pecado contra o Espírito Santo. Eu cresci sem saber ao certo o que era esse pecado contra o Espírito Santo. E aí, para piorar, como você não sabe o que é, ficava aquela dúvida, sabe? Aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu cometi esse pecado? Porque se eu cometi esse pecado, eu já estou condenado ao inferno, porque Jesus disse que não tem perdão esse pecado. Se eu fizer, babau, acabou, não tem mais o que conversar. Hello everybody, I'm Pat Condell and I deny the Holy Spirit. Yes, I do. I deny the Holy Spirit in the morning, in the evening, and again, last thing at night. I make a point of actively denying the Holy Spirit. Indeed, when I'm not busy denying the Holy Spirit, I'm not really doing anything because guess what? I'm always denying the Holy Spirit. That's right, waiting at a bus stop, you might be filing your nails or reading a magazine. I'm denying the Holy Spirit. Será que isso é blasfemar contra o Espírito Santo? Tem muitos líderes, tem muitos cristãos que acreditam que é isso. Que você falar mal, né, falar contra o Espírito Santo de uma maneira desonrosa, né, falar, Espírito Santo, eu não te quero mais, ou com palavras até chulas, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Será? Vamos dar uma olhadinha aqui no que o texto diz, né, como eu falei, voltando aqui para Marcos, no capítulo 3, e nós vemos algumas coisas que temos que começar por aí a pensar.
o versículo 28, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão e é culpado de pecado eterno. Ok. Vamos por partes. O que é blasfemar? Blasfemar é difamar o sagrado. Né? É uma difamação mais voltada para o sagrado. Por isso é blasfêmia. O blasfemar contra o Espírito Santo seria um atentado contra a honra do Espírito Santo, contra a essência do Espírito Santo. É você fazer algo contrário. Né? Blasfêmia é isso, é você atentar contra a honra do sagrado. Qual sagrado nesse sentido? Olha, o texto diz, contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, como é que você vai blasfemar contra o Espírito Santo? Como é que você vai difamar o Espírito Santo? Não pode ser nada tão simplista como, de repente, você falar mal do Espírito Santo. Como o nosso amigo do início. Você falou mal, então ele está condenado. Não pode ser assim tão simples, porque nós somos pessoas muito confusas. O ser humano é muito confuso. Eu diante dessa interpretação tão rasa, eu já passei por várias experiências de jovens chegando para mim e falando, pastor, eu não tenho mais jeito, eu estou indo para o inferno mesmo, porque, sabe, eu blasfemei contra o Espírito Santo, sabe? Um dia que eu estava revoltado lá, eu levantei a mão para o céu e falei, vai morrer Espírito Santo, eu não quero mais, e falou um monte de asneira, e aí voltou e falou, agora eu já pequei, já estou condenado. Não é por aí. Não é por aí, porque a gente vive metendo os pés pelas mãos e imagina só se nossa salvação estivesse vinculada, a nossa perdição, estivesse vinculada a um ato tão comum do ser humano, que é falar besteira, que é falar sem pensar. Né? Às vezes, no nosso dia a dia, nós proferimos palavras contra pessoas que depois nos arrependemos. Por que nós nos arrependemos? Porque a gente falou besteira. Falamos com a cabeça quente, falamos irrefletidamente, falamos feridos, né? E em relação ao Espírito Santo, imagina se fosse assim, cara, aí vamos dizer, né, você fez a obra de Deus, você trabalhou, mas eu tenho contra você aqui, queridão, você está lá diante do trono branco, tenho aqui que em 1978 você estava na esquina da rua não sei o que e você deu uma topada com seu pé no chão, você ficou tão bravo naquele dia que você me xingou. Queridão, eu sei que você aceitou Jesus, eu sei que você fez uma obra aí missionária a sua vida inteira, mas não dá, sabe? Você xingou o Espírito Santo, babau. Faz sentido para você? É claro que não faz. Isso vamos deixar isso pra lá. Que tipo de pessoa é o Espírito Santo? Sabe, se ele tá zangado comigo porque eu o xinguei, ele não é o Espírito Santo, ele é um velho ranzinza que tá por aí, né, rancoroso. E aí vai dizer que eu preciso me manter 100% correto diante do Espírito Santo. Porque se Jesus, tudo bem, perdoa. Agora, o Espírito Santo não. O Espírito Santo, falou mal do Espírito Santo, aí te taca no inferno. Essa é uma figura de um Deus amoroso? Esquece, cara. Não é por aí. Não é por aí. Deixa eu começar aqui sobre o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que não é difamar o Espírito Santo. Em primeiro lugar, na nossa lista daquilo que não é blasfemar contra o Espírito Santo, há uma interpretação bem tola de níveis. Olha só como é que é essa explicação. Eu já vi até no YouTube, hoje mesmo eu vi um pastor dando um seminário sobre isso. Ele fala que Jesus está aqui no primeiro nível, certo? Aqui, primeiro nível. E aí, se você falar mal dele, ainda tem o Pai. Porque o Pai é amor, certo? Então, se você falou mal de Jesus, tem o Pai aqui em cima. Agora, se você fala mal do Pai, tem o Espírito Santo acima do Pai. Então, o Espírito Santo ainda resolve o seu problema. Ele intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Olha a base bíblica para uma heresia, né? Então, aqui embaixo está Jesus. Você falou mal de Jesus. Jesus! Jesus vai... O pai vai e fala, não, Jesus, perdoa o cara. Ele é um Zé Mané, coitado. Tudo bem. Aí esse cara foi e xingou o pai. Porque é o pai. Aí o que o pai faz? Ele vai... Aí tem o Espírito Santo aqui.
Aí o Espírito Santo, não, fulano, olha, não é assim não. Ah, coitado dele, entendo e tal, tal. Aí você foi e xingou o Espírito Santo. Sabe qual é o problema? Não tem ninguém aqui em cima. Então você está condenado. Oxi. Segundo ponto, que não é blasfemar contra o Espírito Santo. Atribuir alguma coisa que o Espírito Santo fez ao diabo. Vamos ser sinceros. Diante de tudo que a gente vê por aí, diante de tudo isso, você acha que é fácil, cara? É fácil saber? É claro, se você estiver espiritualmente sintonizado com Deus, você vai olhar e vai saber. Eu já vi gente caindo e pastores falando assim, recebe mais unção, e eu via, o cara estava endemoniado, tinha que expulsar o demônio. Mas falta de sintonia com Deus acaba gerando isso. O sujeito vai, essas manifestações mais de tudo quanto é jeito, você vai atribuir. Como é que você vai saber, cara? Aí o cara saiu rodando, dando cambalhota lá, não sei o que, girando, e sentou o pé na irmã lá. Eu olharia para aquilo e falaria, poxa, isso aí tem duas raízes. Ou diabo, ou homem. Né? O cara tá aí, se liberando, tá aí, sentiu alguma coisa atrás, veio rodando, agora acertou, porque o Espírito Santo não vai fazer o cara sentar uma pesada no outro. No meio do culto, aí o cara sai do meio do culto todo roxo, né? Olho roxo, o que foi, rapaz? Você se meteu numa briga? Não, o Espírito Santo veio sobre mim, oxa vida, tá, vamos deixar isso pra lá. Como é que você vai saber, então, o que é do Espírito Santo e o que não é do Espírito Santo? Aí tem uns pastores que falam umas coisas muito legais. Eles falam assim, então, meu queridão, você não pode julgar, entendeu? Você viu o negócio ali? Deixa quieto, porque você não sabe o que é. Vai que você comete a blasfêmia com o Espírito Santo. Você chegou e falou que era do diabo e não é do diabo, é do Espírito Santo que estava agindo ali. Então, para evitar qualquer problema, aceita tudo, fica quieto e vamos deixar isso para lá, porque o pecado é imperdoável. Não. Não é assim que acontecem as coisas, não. Tá? Não é assim. Porque a gente tem que... Só porque eu falei que o negócio ali... eu não sei. Eu posso errar? Claro que eu posso errar. O cara socou no chão de cabeça. Aí, tudo bem. Ele estava ali, o Espírito Santo falou com ele alguma coisa, ele se soltou. O cara se soltou, não é que o Espírito Santo desceu com ele, mas se soltou. Eu olhei aquele cara sentando a cara no chão e falei assim, olha, pega ele que vai estar endemoniado. Não, pastor, ele está com o Espírito Santo, ele está recebendo de Deus aqui. Nunca mais serei salvo, estou para sempre condenado. Porque o pastor está pregando lá, ele está fazendo isso, você falou que não era de Deus, você blasfemou contra o Espírito Santo e agora você está eternamente perdoado. Cala a boca, você está trazendo problema para a vida dos outros. O cara está ali, já cometeu um erro de fazer um julgamento precipitado, agora está condenando o sujeito ao inferno. Vamos parar com isso. O terceiro ponto eu acho mais legal de todos, mais divertido de todos, que é o quê? É a nossa defesa
É a transformação do Espírito Santo num bicho-papão. Sabe como é que é isso? O sujeito tá ali na igreja e tal, e começam umas troleiras ali, uns negócios meio errados. Aí o sujeito vai, ô meu irmão, escute, isso aí não tá muito certo não. Olha, tá falando um negócio aí que não tem cabimento. E aí o cara fala o quê? Não! Você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque este homem é um homem de Deus, é um ungido de Deus. E se você tocar no ungido de Deus, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é tipo um bicho-papão que fica ali assim, ó, pronto para te catar, meu irmão. Aí você dá um mole, você falou contra alguém que ele gosta, você se meteu no grupo dele ali, nos protegidos, o bicho vai em cima de você, ó. Pau! Não, isso é loucura, outra loucura. O Espírito Santo não vai fazer isso. Isso aí, na verdade, é o tipo de terror psicológico que muita gente faz para se proteger. Não se levante contra o ungido do Senhor, porque o ungido do Senhor está ungido pelo Senhor. Hein? Toma cuidado, porque o pastor Rondinelli é um cara mau caráter. Pronto, cara, você foi pro inferno, sem perdão, tá? Desculpa aí, falou mal de mim, eu sou ungido. Então, você foi pro inferno, tá? Foi pro inferno, acabou, não tem o que fazer. Claro que está errado. Claro que está errado. Vamos pro texto? Então, essas coisas aí, níveis, esquece, tá? Esquece. Atribuir uma obra, você pode julgar errado. E não é porque você julgou errado que você vai ser condenado ao inferno, tá? Não, pastores, não vem com essa história. Não faz sentido, tá? Se levantar contra o ungido ou contra a obra de Deus, também não. O Senhor é misericordioso, rapaz. E se o cara é um homem de Deus mesmo? É uma coisa assim, você está se levantando contra um grande homem de Deus. Aí o grande homem de Deus está te perseguindo. Se ele está te perseguindo, é porque ele não é um grande homem de Deus. Porque se ele fosse um grande homem de Deus e você falou algo contra ele, o grande homem de Deus faz o quê? Não, eu te perdoo, meu irmão, em nome de Jesus. Agora, se ele não perdoa, se ele é rancoroso, se ele está guardando mágoa, ele é grande homem de Deus aonde? Não é. Não é. O que é, então, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos dar uma olhada bem rápida. Porque, na verdade, a solução para essa questão não é muito complicada. Nós gastamos um pouco de tempo falando sobre a confusão que é feita sobre isso, mas, na verdade, não há muito o que ver. Abro um pequeno parênteses aqui que eu me lembrei de uma coisa, e eu aproveito essa abertura para tirar uma dúvida, né, que foi levantada. Esse cavalo que está ali atrás não é São Jorge, tá? É só um cavaleiro, uma estátua de cavaleiro que tem ali atrás, tá? Não se preocupe, não é São Jorge que está ali. Vamos lá. No texto que nós lemos, primeira questão é que Jesus não disse que estes homens cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você der uma olhada no texto, na mesma situação em Mateus, no capítulo 12, essa questão de expulsar demônios não era algo assim inédito para esses doutores da lei, esses mestres que estavam falando de Jesus. Era algo, não vou falar corriqueiro, mas era algo que fazia parte da estrutura religiosa da época. O que Jesus fez de inédito foi que ele expulsa o demônio de um sujeito cego e mudo e cura esse cara. Aí a coisa ficou descontrolada. Ele faz algo inédito. Ele cura, ele devolve a visão e faz o sujeito falar. Esse foi o grande problema ali. E aí eles falam o quê? Que ele só pode ter feito isso sendo usado pelo próprio demônio que estava no homem. Jesus não disse que esse foi o pecado imperdoável. Jesus não disse que essa era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Sobre a questão de não ter perdão, vamos ver um pouquinho o que a Bíblia diz sobre não ter perdão, não ser perdoado. Será que o sangue de Jesus não é suficiente? Será que tem alguma coisa realmente que vai estar fora da ação do sangue de Jesus? O que a nossa Bíblia diz sobre isso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Como vimos, não há nenhum tipo de pecado que possa ser isento da ação divina. Não há nenhum tipo de pecado que seja superior ao sangue de Jesus.
Nós não temos como falar, esse é um pecado que nem Cristo Jesus consegue regenerá-lo. Isso é antibíblico. Vamos pensar um pouquinho, assim, até bem rápido, sobre o que o Espírito Santo faz por nós. O Espírito Santo, ele é o responsável, a Bíblia nos diz, por algumas coisas. Vamos ver o que a Bíblia está falando? Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Neste ponto, nós entendemos que a ação do Espírito Santo, que é o seu trabalho, é fazer o quê? É alcançar o homem no sentido de convencê-lo de que ele necessita de Cristo. Ele nos convence do pecado e do juízo, você só é convencido do pecado e do juízo através do reconhecimento de que você precisa de Jesus Cristo. Então essa é a ação do Espírito Santo contra nós. A primeira coisa que você poderia fazer, ou de repente a única coisa que você pode fazer contra o Espírito Santo é resistir a essa ação dele em relação a você. Isso é imperdoável? Por enquanto, ainda não estamos num patamar imperdoável. Eu conheço um monte de gente que vivia cuspindo em Cristo, vivia falando mal de Deus e tal, e hoje está aí, servindo ao Senhor, trabalhando, sendo útil para o reino. Então ele lá atrás, ele resistiu ao Espírito Santo, ele resistiu fortemente, e depois se converteu, se transformou, se regenerou, e hoje é uma nova criatura. Então essa questão de simplesmente resistir também não é o problema. Mas existe sim um ponto que torna esse ato de resistência ao Espírito Santo imperdoável. Sabe qual é a grande questão? Não sei. É a morte. E a morte é o fim do tempo nosso. Então quando nós chegamos até a nossa morte, se você morreu, já era. Dali para frente não há mais perdão, não há mais regeneração, não há mais ação da graça, nem nada. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9:27. Você morreu, acabou o assunto, o que você fez, amém, o que você não fez também está resolvido. Essa questão do pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo, ela está totalmente ligada a essa resistência contínua até o final da sua vida. Você vê o ladrão da cruz. Olha só esse cara, no último segundo, sabe? Na prorrogação do segundo tempo do jogo da vida dele, o sujeito me vai e aceita Cristo. E ele está onde? Ele está salvo, rapaz, porque no último segundinho, ali inicia falando sobre que eles começaram a caluniar, você entende ali que os dois estavam nessa, mas só que no momento ali, o sujeito vai pregado, já condenado à morte, já morrendo, ele vai e recebe a Cristo no coração dele. Ele não resiste. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós sabemos que resistir ao Espírito Santo, blasfemar contra ele, é você repudiar a sua ação salvífica até o último momento da sua vida. É claro que essa postura pode começar antes mesmo da morte. Jesus não está falando sobre um ato. Não é assim, eu fiz um negócio e agora é a blasfêmia com o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é um estado de espírito. É quando a pessoa se fecha de tal forma nela mesma, resistindo a Deus, que ela decidiu que não será alcançada. E ela vai nesse estado até o seu último minuto. Blasfemou contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo queria salvá-la. O Espírito Santo queria alcançá-la. A graça está aí para alcançar. Mas ela decide, ela toma sobre ela esse pecado monstruoso. Você que é calvinista, você que é arminiano, o calvinista pode entender que esse não era um eleito, o arminiano pode dizer que esse perdeu a salvação ou não alcançou. Não interessa qual é a sua linha, né, de salvação teológica. O que fica patente é que o pecado contra o Espírito Santo é realmente resistir a ele até onde você não pode mais ser perdoado. Porque enquanto você estiver vivo, você pode ser perdoado. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar qualquer tipo de pecado. Se você está respirando, ainda há tempo de ser regenerado, de ser recuperado, de ser salvo e perdoado. Se você está vivo, como diz aquele adágio, né? Enquanto a vida há esperança, é por aí que nós estamos caminhando. Agora vai chegar um momento onde findou tudo. E aí vem aquele recado. As pessoas às vezes viram para mim e falam assim, rapaz, mas
Se você chegar no final da sua vida e descobrir que depois não tem nada, né? Depois acabou isso aí, você realmente dá tudo da sua cabeça. Ah, que incrível! Eu gastei a minha vida fazendo bem, eu gastei a minha vida me realizando, ajudando pessoas, eu gastei a minha vida amando a minha família, tentando dar o melhor para minha esposa, tentando ser uma pessoa mais correta possível. Ah, que desperdício de vida que eu tive. Agora, você que não acredita, fica a dica. E se você tiver errado? Vai saber como vai ser. Não resista ao Espírito Santo. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Se você está me ouvindo agora, você ainda não está num estado de blasfêmia. Você pode ainda ser regenerado. Amados, não adianta tentar discutir com isso, porque imperdoável é só depois da morte, porque a morte define o final de uma era na nossa vida. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. A morte define o final de um período na nossa vida. Qual é o período? O período da salvação em Cristo. A morte, quando chegar para você, para mim, vai definir ali, daqui para frente não há mais alteração. O que foi até aqui será para a eternidade. É imperdoável. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você resistir à ação dele, conscientemente, resistir à ação dele até o seu último momento possível de ser recebido por Cristo. Aí você blasfemou, você está difamando a ação dele. Qual é a ação dele? Transformar a sua vida em algo melhor, pegar o seu sofrimento e transformar em algo melhor e dar a você a oportunidade de viver eternamente com Cristo. Essa é a ação. Aí você o difama falando o quê? Eu não quero isso, eu não preciso disso, isso não me interessa, até o final da sua vida. Aí é blasfêmia, queridão, e não há perdão. Não adianta acender vela depois, não adianta fazer nada, porque a morte é o término de um período que não irá retornar. Se você se fecha dentro das suas eiras e beiras e decide que não, você está num processo de blasfêmia. E aí, quando chegar no final, o último sino tocar, se romper o copo de ouro, já era, queridão. Acabou para você. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Enquanto você estiver vivo, aceite a Cristo como seu Salvador. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. E é isso aí, gente. Nós terminamos aqui. Espero que tenha esclarecido alguma coisa. Se você concorda ou não concorda, fazer o quê? Comente aí, que a gente tenta trabalhar. Não venha com linhas muito... porque fulano disse... Não, vamos ser mais práticos, né? Na nossa teologia. Às vezes nós jogamos cargas em cima das pessoas que não tem base nenhuma bíblica. Próxima semana voltamos com Lendas Lendárias do Cristianismo. E estaremos falando de alguns assuntos aí mais interessantes até. Fique de olho, acompanhe. E que Deus abençoe muito a sua vida. E eu quero terminar esse vídeo dessa vez, não com uma musiquinha como nós sempre fazemos, mas com uma pregação que eu acho muito legal, uma partezinha de uma pregação, um recado para a nação próspera cristã que nós vivemos aí ao nosso redor. Que Deus abençoe vocês, gente. Nos vemos por aí! The church into false doctrine. And you listen to me, every one of you prosperity preachers. Jesus Christ did not die on a cross. He did not take the stripes on his back. He did not take a crown on his head. His side was not pierced that we may drive Rolls Royces and buy $12,000 dogs and live in $40 million homes, but he died on a cross to save mankind from the power of sin and the grip of darkness. And shame on you! Shame on you! Shame on you!